Você construiu um castelo para ela. Cada pedra, um sacrifício silencioso. Cada torre, uma promessa sussurrada na escuridão. Você pavimentou os salões com seus sonhos adiados e adornou as paredes com suas ambições sacrificadas. É um monumento à sua devoção, um mausoléu para o seu antigo eu. E agora, você está de pé no centro de tudo, um rei em um reino de um só súdito. O ar é frio, pesado com o cheiro de poeira e perfeição intocada. Ela se senta no trono que você esculpiu em obsidiana e osso. Uma rainha de porcelana com olhos de vidro, vestida na seda que você teceu com suas noites de insônia. Ela é perfeita, imóvel, uma obra de arte sem alma. Em suas mãos trêmulas, você segura a última peça de sua coleção, seu próprio coração, arrancado do peito, ainda pulsando fracamente, contido em um frasco de cristal. Você o oferece, um gesto final de entrega total. Ela não pisca. Seus olhos vazios atravessam você, focados em algum ponto distante na penumbra. O som do seu coração batendo dentro do vidro é a única coisa que perturba o silêncio. Um silêncio que grita seu fracasso. Um silêncio mais pesado que qualquer coroa, mais cortante que qualquer adaga. Um eco frio responde ao seu gesto. O eco de sua própria esperança se estilhaçando. Você se lembra do começo, não lembra? A faísca, o fogo, a maneira como ela olhava para você, como se você fosse o único homem em um mundo de sombras. A promessa dela, implícita em cada toque, era de que juntos vocês conquistariam tudo. E você acreditou. Você se tornou um arquiteto da felicidade dela. Um alquimista tentando transformar suor e sangue em sorrisos. Você trabalhou até seus ossos rangerem, até sua alma se sentir gasta e fina. Você se negou pequenos prazeres, depois grandes sonhos. Tudo para que o mundo dela fosse macio e sem arestas. Cada sorriso dela era uma droga, uma dose de validação que o mantinha de pé. Veja, você dizia a si mesmo, está funcionando. Mas, como uma tolerância que se desenvolve, a dose necessária aumentou. Lentamente, os sorrisos se tornaram mais raros. A luz em seus olhos diminuiu, substituída por um tédio polido, uma aceitação passiva. Você entrou em pânico, dobrou seus esforços, presentes maiores, gestos mais grandiosos. Você tentou preencher o vazio crescente com coisas materiais, sem perceber que o vazio estava dentro de você. Agora você vagueia por esses corredores como um fantasma em sua própria criação, uma sombra servindo a uma estátua. Sua presença se tornou ruído de fundo, como o tic-tac de um relógio antigo que ninguém mais ouve. Sua exaustão é invisível, sua dor irrelevante. Você deu tudo o que tinha, e em troca recebeu a mais cruel das indiferenças, o vazio, o nada. Você não percebeu, mas caiu em uma armadilha psicológica tão antiga quanto o próprio desejo humano. Chama-se o paradoxo do provedor. E a lógica por trás dele é brutal, implacável e completamente indiferente às suas boas intenções. A verdade é esta: o desejo feminino não opera na mesma economia da gratidão ou da lógica. Não é uma transação. Você não pode comprar atração genuína com conforto e segurança. Pelo contrário, frequentemente você a sufoca com eles. A atração primordial, a força crua que une dois polos, floresce na tensão, no mistério, no desafio. Ela é instintivamente atraída pela força, não pelo serviço, pelo poder, não pela súplica, pela independência, não pela necessidade. Ao se tornar o provedor perfeito, o homem que antecipa cada necessidade e aplaina cada caminho, você metodicamente se despiu de todas as qualidades que a atraíram em primeiro lugar. Você se tornou previsível, seguro. Um porto seguro em um oceano perpetuamente calmo. Mas nenhuma alma vibrante anseia por um oceano calmo para sempre. Ela anseia pela emoção da tempestade. E mais importante, ela anseia pelo capitão que consegue navegar nela com confiança e habilidade. Você removeu todos os obstáculos do caminho dela, agindo como um escudo humano contra o mundo. Mas, no processo, você se tornou o maior obstáculo para o desejo dela. Você se transformou de um amante em potencial, um parceiro de aventuras, em uma figura parental. Você deu a ela um playground dourado, mas a alma dela queria uma selva selvagem para explorar. Você se tornou o zelador do zoológico, polindo as grades da jaula, enquanto ela observava o leão livre e perigoso do outro lado da colina. A verdade mais dura é esta: ela não se apaixonou pela sua capacidade de dar coisas. Ela se apaixonou pela energia, pela ambição, pela força motriz que gerava essa capacidade. E no momento em que você redirecionou toda essa energia para ela, em vez de para sua missão, seu propósito, seu reino, você cortou a fonte do seu próprio poder. Você se tornou um sol que decidiu orbitar um pequeno planeta, violando as leis fundamentais da física da atração.
Pense em Marcos, um homem bom com um coração generoso. Ele conhece Ana, uma mulher independente e vibrante. A energia dela o cativa. Marcos, em sua ânsia de provar seu valor, decide ser o herói dela. Ele a cobre de atenção. Paga todos os jantares. Insiste em resolver os problemas dela com o carro, o computador, o chefe. Ele está sempre a uma mensagem de distância, pronto para largar tudo por ela. Seu mundo, antes vasto e cheio de seus próprios interesses, começa a encolher até caber no bolso dela. No início, Ana está encantada. Ele é tão atencioso, tão diferente dos outros, ela diz às amigas. Ela se sente cuidada, segura. Mas o tempo passa. A atenção incessante de Marcos começa a parecer menos com cuidado e mais com controle. Sua constante disponibilidade o torna comum, menos valioso. Ele cancela seus próprios planos com amigos. Ele para de ir à academia, de ler seus livros, de trabalhar em seu projeto pessoal. Sua identidade se dissolve na dela como açúcar na água. Ana começa a sentir um leve desprezo, uma irritação que ela não consegue articular. O respeito diminui. Onde está o homem fascinante que ela conheceu? O homem com seus próprios sonhos, suas paixões, sua vida. Ele foi substituído por um assistente pessoal super qualificado. Inconscientemente, ela começa a testá-lo. Cancela encontros no último minuto para ver sua reação. Fala de um colega de trabalho interessante. Ela está, sem saber, procurando por uma espinha dorsal. Procurando pelo rei que ela pensou ter encontrado. Mas ela só encontra o servo. E o desejo, essa chama frágil e exigente, morre, silenciosamente, sufocado pelo conforto que ele trabalhou tanto para criar. E aqui está você, de volta ao seu castelo, frio e silencioso. O frasco de cristal com seu coração na mão, uma oferta patética e rejeitada. E então, no fundo do seu desespero, a verdade te atinge, não como um raio, mas como o lento e agonizante ranger de uma porta de masmorra se abrindo em sua mente. Ela não queria seu coração em um frasco, e isso é um fardo. Ela queria ver o fogo que o fazia bater dentro do seu peito. Ela queria sentir o calor da sua paixão pela vida, pelo seu propósito. Ela não queria seu castelo. Ela queria o homem forte o suficiente para construí-lo, e, se necessário, queimá-lo até o chão para construir um império ainda maior sobre as cinzas. Ela não queria um servo, ela queria um rei. Um rei não implora por amor. Um rei não compra lealdade com bugigangas. Um rei comanda respeito através de sua missão, de sua força inabalável, de seus padrões inegociáveis. Ele tem um reino para governar, uma guerra para lutar, um propósito maior que qualquer pessoa, incluindo ele mesmo. E é esse propósito que o torna magneticamente, irresistivelmente atraente. É a devoção dele à sua própria jornada que a faz querer desesperadamente se juntar a ele. Lentamente, seus dedos se afrouxam, o frasco escorrega. O som do cristal se estilhaçando no chão de mármore é ensurdecedor no silêncio. É o som de uma ilusão se quebrando, o som da sua libertação. Você não olha para ela. Pela primeira vez em anos, você não está procurando por sua aprovação, sua reação. O olhar dela não importa mais. Você se vira e começa a caminhar. Não correndo, não com raiva, but com a calma e a certeza de um homem que finalmente encontrou seu caminho. Em direção à grande porta de carvalho, pela qual você entrou neste sonho, que se tornou um pesadelo. Você caminha com um propósito recém-descoberto. A porta se fecha atrás de você, com um baque pesado e final. O som da sua antiga vida sendo selada para sempre. Lá fora, não há um reino esperando, não há aplausos. Apenas uma paisagem desolada e a estrada à sua frente, se estendendo até o horizonte. E isso é perfeito, porque agora você não está mais construindo para ela. Você está construindo para si mesmo. O maior erro do provedor não é o ato de dar. É dar de um lugar de necessidade, de vazio. É tentar preencher seu próprio buraco interior com a validação dela, usando seus presentes como uma pá. O homem verdadeiramente atraente, o homem de alto valor, não é aquele que dá mais coisas. É aquele cuja presença por si só é o presente. Um homem com uma espinha dorsal de aço, que não se curva a caprichos. Um homem cujo valor não é negociável, porque ele o conhece e o cultiva todos os dias. Um homem cujo propósito é sua bússola, guiando-o através da escuridão. Deixe-a no castelo de conforto que se tornou sua gaiola. Vá para o deserto e construa seu império, tijolo por tijolo. Seja o fogo, não o zelador da lareira. E então, e somente então, quando você estiver tão consumido por sua própria missão, que a presença dela se torna um complemento e não o centro, você entenderá a verdade final. O amor e o desejo dela não são o prêmio a ser ganho, são o subproduto natural e inevitável de se tornar o homem que você estava destinado a ser, o rei de seu próprio reino. E um rei, meu amigo, nunca tem que implorar por uma rainha, ela virá. Atraída pela luz do seu fogo,